Desde que Dragon Ball Super Broly em 2019 e Dragon Ball Super Super Hero em 2022 foram lançados, ficamos sem muita novidade de Dragon Ball. Porém, o tempo de espera tinha acabado em 2023, quando o trailer de Dragon Ball Daima havia sido lançado. E em 2024 para 2025 tivemos o lançamento do anime, de 20 e poucos episódios. Foi um aperitivo, sim, aperitivo, porque agora recebemos a notícia que teremos o remake de Dragon Ball e a sequência. Todos teorizavam que seria um ou outro, mas a questão é que serão dois. E agora, galera, que foi anunciado, eu vou lhes mostrar, só para dar aquele gostinho, o trailer do remake de Dragon Ball Super, que se chamará Dragon Ball Super Bills.まだ誰も見たことのない究極の戦士、そいつの名前はスーパーサイヤ人ゴッド。まずい、実にまずいぞ。39年ぶりにあのお方が。宇宙一強い破壊神ビルス様が目を覚まされている。破壊神ビルス、破壊の神様。地球の諸君とわにさようなら。このままでは地球はなくなってしまう。僕はね、眠いんだよ。待てー、地球が溢れるのにこのままじっとなんかしてられんかよ。破壊神だとふざけるのもいい加減にしやがれ。力を見せてやろ5人の正しい心を持つサイヤ人が手をつないで1人のサイヤ人に心をつなげれば、その1人はサイヤ人の神になるらしいです。う。さあ見せてくれ、スーパーサイヤ人ゴッドの力を。スーパーサイヤ人ゴッド、少なくとも同等の神になったんですよ。カカロット、この俺が認めた最強のサイヤ人。続けようぜビルス様。スーパーサイヤ人ゴッドのパワーはまだオラを上に連れてってくれるみてえだからよ。破壊神はね、怖いんだよ。Bom, como vocês puderam ver, a qualidade de animação subiu em uma escala boa. Tá inferior ao do Daima? Tá. Tá inferior ao dos filmes em si de Dragon Ball atuais? Tá realmente. Mas, cara, para um remake comparado ao material anterior, tá muito bom. A qualidade tá insana. Só pelas cenas aí de batalha que o remake aparentemente deixou mostrar lá no trailer, a gente pode ver uma mudança drástica. Fora, não só assim pela estética, mas a transformação do Vegeta lá no Super Saiyajin 2, a batalha do Goku contra o Bills no Super Saiyajin 3, enfim, a gente pode ver, e as cores do cabelo do Super Saiyajin God também estão mais fiéis ao mangá. Além disso, podemos perceber uma pequena mudançazinha aí que deixa algo muito interessante à vista. O trailer não dá detalhes de como será a qualidade durante os episódios, é claro, né? É só um trailer. Mas pela introdução pode-se notar que o tio Akira teve uma boa participação durante o projeto. O que acontece, galera? No início de Dragon Ball Super,
Akira Toriyama apenas deu um material básico e deixou por conta da Toei, do Toyotaro. Por isso, os primeiros episódios ficaram uma droga, né, em relação aos filmes. Mas agora ele parece ter uma boa participação aí. Talvez o roteiro tenha mudado um pouco, e isso pode contribuir muito pro que o futuro de Dragon Ball reserva. Claro, a gente pode perceber, né, detalhes em Dragon Ball que tem vários furos de roteiro, né, Dragon Ball Super. Mas isso não é bem um defeito específico de Dragon Ball Super, porque Dragon Ball Z também tem muito furo. E eu poderia até gravar um vídeo falando sobre esse tema, mas eu vou deixar pra depois. Talvez uma possibilidade. Falando nisso, vai sair vídeo novo aqui no canal falando, né, sobre como o Dragon Ball Super vai voltar. E claro, se você assistiu até aqui, já deixa aquele like e se inscreve pra ajudar mesmo. E já fica de olho no canal principal aí de gameplays, porque tá vindo novidade lá e vai vir mais novidade aqui também. Falando de Dragon Ball Super Bills, ele não vai ser a única produção a se revelar, pois além, né, do remake, nós teremos o lançamento, né, após o remake de Dragon Ball, teremos o lançamento de Dragon Ball Super The Galactic Patrol. No caso, a saga da Patrulha Galáctica, onde Goku e Vegeta irão se juntar à Patrulha Galáctica, daquele personagem lá que é mais figurante do que tudo, e vão ter que procurar um vilão novo, que será o Moro, o que vai adaptar a própria saga Moro. Eu não vou dar muitos detalhes, né, detalhes eu vou, mas não muitos, sobre essa saga, porque eu vou trazer um vídeo solo, né, falando sobre essa saga pra você que gosta de ver spoiler e também para que você já fique pronto na expectativa. E também nesse vídeo eu vou mostrar como isso pode se encaixar com a minha seguinte teoria. Mas a saga Moro em si será adaptada, o nome foi mudado para Saga da Patrulha Galáctica para gerar mais expectativas sobre o Moro, já que nem todo mundo acompanha, né, Dragon Ball e tem relação, né, com a saga Moro ou sequer sabe da existência dela. Por isso que muito hater de Dragon Ball diz que Dragon Ball Super é ruim e só é bom no Torneio do Poder. É porque não conhece essa saga, galera. Porque a saga Moro é a melhor saga do anime até agora. Vamos esperar aí, galera, várias coisas. Mas uma delas é que o que o trailer deu a mostrar é que a animação parece inferior à do filme, né, Dragon Ball Super Broly. Bom, falando desse filme, galera, disparado é o melhor filme de Dragon Ball aí, pelo menos dessa década. Tem uma qualidade de animação absurda, diferente da maioria dos outros filmes, de Dragon Ball Z e dos filmes de Dragon Ball Super, que se passaram no tempo de Dragon Ball Super mesmo. É que essa é uma sequência direta, já que logo depois do Torneio do Poder, a gente tem aí a introdução do Broly dentro de Dragon Ball Super. E esse filme teve uma qualidade de animação absurda, como vocês podem ver aí. As animações de luta são gigantescas e muito, muito bem feitas. E o trailer não deu essa impressão. Ele foi mais parecido, né, com aquelas animações de Demon Slayer que tem mais brilho e porrada do que qualidade. Aparentemente não é tão fluidez. Uma animação mais fluida. Dragon Ball Super Broly trouxe essa animação mais fluida, igual ao Dragon Ball Daima mesmo, só que Dragon Ball Daima tá numa qualidade de outro nível. E claro, uma coisa que foi mostrada e deixada explícita nesse trailer é que, se teve a participação de Akira Toriyama, é porque esse projeto é antigo pra caramba. Dragon Ball Daima, Dragon Ball Super Bills e Dragon Ball Super The Galaxy Patrol já estavam planejadas pra vir há muito tempo, só que a gente tem que lembrar, né, uma coisa que muita gente, principalmente brasileiro, né, esquece que tivemos uma pandemia global que fez o mundo parar. E também tivemos alguns problemas de direitos autorais, tivemos greve lá de animadores no Japão, entre outros problemas, e acabou adiando, Akira morreu, e tivemos aí o adiamento, e pronto. Aí sim a gente teve, né, o retorno de Dragon Ball. E nesse retorno, meu chapa, a gente teve muita novidade. Uma delas foi com toda certeza, né, Dragon Ball Daima, só que Dragon Ball Daima, galera, foi um aperitivo, cara. Trouxe muita coisa boa? Trouxe, mas foi só um petisco pra gente se preparar pro que tava por vir lá em Dragon Ball Super Bills. Que aparentemente vai ser um remake absurdo e pode sim encaixar Dragon Ball Daima dentro do cânone. Já vi aí vídeo, né, falando que Dragon Ball Super não é canônico, mas vamos ignorar a existência desses vídeos aí e focar que a partir de agora, com Toyotaro na direção, o Dragon Ball Super vai ser canônico sim, e talvez Dragon Ball Daima também se torne canônico, assim fechando a linha temporal principal, que no caso entre aspas, né, mas a linha temporal, assim,
de forma mais coesa. Então, talvez as mudanças que eu falei ali anteriormente, ali, depois a gente vê o trailer, eram essas. Que talvez o Dragon Ball mostre o Super Saiyajin 4 na luta contra o Bills. O que mostraria a semelhança agora que Akira Toriyama próprio deixou em relação ao Super Saiyajin God e o Super Saiyajin 4, né? O cabelo e a aparência vermelha. Fora que no trailer deixa muito bem detalhado que o tom de cor vermelho do Super Saiyajin God agora tá muito mais fiel ao mangá. E, por coincidência, ou será que não, tá muito mais parecido com o tom vermelho do Super Saiyajin 4. Não é esse tom mais claro de vermelho aí, que vocês estão vendo dessa luta contra o Broly aí, mas em si um tom mais escuro, um tom mais imponente. E a gente pode perceber essas semelhanças. Então talvez o Super Saiyajin 4 possa ser revelado com uma certa ligação. E esta ligação em si trata-se simplesmente, galera, dessas semelhanças, como a gente pode analisar. Ambas as transformações possuem semelhanças, mas não só isso. O Super Saiyajin 4, em teoria, poderia ser talvez um elo entre o Super Saiyajin normal, que seria do 1 ao 3, e o Super Saiyajin God. Por isso que o Super Saiyajin 4 aparenta possuir um pouco do poder divino. Não é à toa que o Goku foi capaz de quebrar literalmente limites entre as dimensões, né, do Reino Makai, as 3 partes, né, do Reino Makai, e, claro, criar uma bela de uma saída gigantesca deles, né? Isso foi bom? Foi. Só que, teve suas consequências, é claro. O Goku também mostrou um nível de poder bem superior, galera, quando adquiriu, né, o Super Saiyajin 4. Esse poder se mostrou muito acima do Super Saiyajin 3. Enquanto o Vegeta no Super Saiyajin 3, ou até o próprio Goku no Super Saiyajin 3, não estavam dando o mínimo de trabalho, né, pro Gomar, o Super Saiyajin 4 conseguiu dar uma surra nele. Como a gente pode analisar essa diferença de poder absurda entre os dois. E claro, essa luta em si foi épica e resultou em um dos Kamehamehas mais bonitos de todos, cara, não tem como. Na minha opinião, foi o segundo melhor Kamehameha que eu já vi na franquia Dragon Ball. Mas a questão aqui principal não é bem esta, é sim essa semelhança. E, claro, as semelhanças do Gomar ao poder de um deus da destruição. A roupa do Gomar é semelhante à roupa do Jiren, por assim dizer. E não só isso, o poder que o Gomar usa para combater o Kamehameha, como a gente acabou de analisar, é muito semelhante ali em aparência ao poder de um deus da destruição, né, o Hakai. O que mostra uma certa pequena assimilação. Não só do Gomar, galera, mas também do próprio poder do Super Saiyajin 4. Vamos analisar o Broly na luta. Quando o Broly realmente deseja sair do controle, quando ele acaba perdendo a razão e a noção ali no meio da luta contra o Goku, ele fica selvagem. E a aparência dele, né, aquele olhar dele é muito semelhante ao do Super Saiyajin 4. E se a gente analisar, em alguns momentos, chega que os olhos do Broly ficam semelhantes aos olhos do Super Saiyajin 4 clássico, né? Aquela aparência de olhar mais amarelo, por assim dizer. Eu não sei, deu sempre uma impressão de que os olhos estavam amarelos. Mas no meio dessa brigaiada toda aí, a gente pode perceber que faz todo sentido e existe uma possibilidade, existe uma chance de o Toyotaro conseguir fundir, né, o Dragon Ball Daima ao Dragon Ball Super. Dessa forma, criando aí o próprio universo canônico de forma oficial. E eu vou dar mais detalhes sobre essa união em outro vídeo. Então, se você assistiu até aqui, eu agradeço por ter paciência de me suportar. Fica de olho aí porque eu vou trazer esse vídeo mais pra frente. Então, valeu galera, tchau, falou, até a próxima.